gravação. Pronto, tá gravando. Bom, pessoal, hoje é a nossa última aula síncrona, e aí eu queria reforçar com vocês que na semana que vem a gente tem a finalização, que participa o pessoal do Ministério da Saúde. Então é importante vocês participarem, porque eles querem o feedback de vocês, tá? Alguns vão participar lá do encontro lá, né? E até vão trazer notícia pra gente, o que eles abordaram lá. Parece que teve umas mudanças lá esses dias, eu acho. Saiu a coordenadora das crônicas. Eu não tenho certeza disso não, mas eu ouvi algum bafafá, assim, eu não sei como é que tá lá. Mas enfim, mas de qualquer jeito, alguém participa com a gente e o Ministério quer o feedback de vocês, até porque vocês são a última turma, até para poder a implementação da plataforma. Foi tranquilo fazer a parte do plano? Foi tranquilo, eu só fiquei em dúvida na parte das metas, se era alguma coisa quant que a gente tinha que botar o quali. Eu botei um número qualquer, assim. Depende do seu objetivo, mas a gente colocou quantitativo, porque normalmente a maioria delas é quantificada, né? Então, assim, a gente colocou quantitativo. Na hora que você estiver fazendo o real, Priscila, é bem mais fácil do que uma coisa fictícia, né? Na hora que você estiver fazendo o real, é mais fácil. Gilmara, você achou complicado por quê? Mensurar as metas. É o que eu tô dizendo, Gilmara. Quando você vai fazer o real, é mais fácil. O fictício, a gente às vezes fica sem imaginação, sem muita inspiração. Na hora que você está fazendo o real, que você vai realmente falar, olha, eu quero instalar radares. Quantos radares que eu vou instalar? Eu vou instalar radar por exemplo, aqui em Goiânia tem a Avenida Anhanguera, que é uma que liga leste a oeste, Goiânia de leste a oeste. Aí eu vou instalar radares em toda a Avenida Anhanguera, de 200 em 200 metros. O que eu vou fazer? Eu vou medir, eu tenho a mensuração da Avenida Anhanguera, de 200 em 200 metros, eu vou dividir e colocar. Então, assim, quando você está fazendo o real, é bem mais fácil do que o fictício. Quando vocês estiverem fazendo realmente, vocês vão conseguir mais fácil. Pode falar, Renata. Então, eu achei assim, deu para fazer e tudo, eu inventei muita coisa, né? Achei que assim, essa parte de custo, de meta mensal, aquela programação mensal eu não entendi muito bem. Aí eu botei qualquer valor e algumas eu nem coloquei valor, mas eu achei assim que é um plano complicado para profissional de saúde fazer. Porque assim, a gente não tem muita noção, né? Eu botei assim, um deles era radar também, quebra-mola, mas assim, tudo invenção, porque eu não tenho noção nenhuma. O que acontece? O plano, na verdade, ele é um plano multissetorial, né? Normalmente, qual cidade que você trabalha, Renata? É em São Paulo, não é? É, São É Paulo. porque você está entrando agora no PVT, né? Uhum, sim. Então, talvez você não tenha o costume ainda, porque quando você vai discutir com a comissão ela é multissetorial. Então, assim, fica fácil de você estabelecer as ações, porque cada um vai falar da sua alçada. Você, enquanto saúde, você não vai fazer instalação de radar, mas você vai fazer, por exemplo, promoção da saúde, você vai fazer uma campanha educativa. Então, a campanha educativa, se hoje eu fosse pedir para você mensurar uma campanha educativa, você conseguiria planejar isso para mim, não conseguiria? Sim, Saber mais sim. ou menos quanto gastaria para. Eu vou usar folder. Quanto que eu gasto para poder fazer folder? Uns 5.000 folders. Eu vou lá e faço um orçamento numa gráfica e vejo mais ou menos o custo daquilo. Né? E aí eu sei qual é o público que eu quero atingir. Eu quero fazer folder na porta dos botecos de São Paulo, da Vila Madalena. Então, quantos botecos eu tenho na Vila Madalena? Eu tenho 10 botecos mais famosos. Então, eu vou fazer na porta desses botecos. Então, mais ou menos quantas pessoas por dia? Então, assim, você consegue mensurar quando você está fazendo real mesmo.
E aí você não vai, tipo, definir coisa que não é da sua alçada. Então, por exemplo, radar. Quem é que vai definir curso de radar, essas coisas? O pessoal do trânsito, o pessoal da polícia, que são pessoas que já têm mais essa afinidade com a questão do radar. Então, por isso que o plano ele é feito multissetorial. Não tem jeito de você só da saúde fazer ele sozinho, né? Porque senão fica só as ações da saúde, não fica as ações de fiscalização, as ações de infraestrutura, né? E aquelas metas mensais é o seguinte, por exemplo, eu estou lá na minha reunião multissetorial, e aí eu vi que eu preciso instalar, para eu cobrir a Avenida Anhanguera toda, de 200 em 200 metros, suponhamos que precise instalar 48 radares. Aí, em janeiro, eu fui lá e instalei 3. Ficou faltando quanto? 45. Aí, em fevereiro, aí eu consegui uma verba extra e instalei 20. Ficou faltando quantos? Isso daí, essa meta mensal, é o quanto da meta você foi cumprindo ao longo dos meses para chegar no final do ano, você ver se você conseguiu bater aquela meta de instalar os 48 radares. Entendeu? Então, por Entendi. exemplo, se fosse os folders, eu vou fazer 5.000 folders. Eu vou distribuir esses 5.000 folders. Ah, eu peguei de 1.000 em 1.000. Em janeiro eu consegui distribuir 1.000, em fevereiro eu consegui distribuir 1.000, em março eu consegui distribuir 1.000, em abril eu consegui distribuir 1.000, e em maio eu consegui distribuir 1.000. Pronto, já gastei os meus 5.000 folders. Eu cumpri minha meta? Cumpri. 100%, não cumpri? Mas o que que isso mostra para mim? Eu bati minha meta, eu fiz 100%. Tá ok? Tá. Ok. É dessa meta, tá, né? Mas o que que isso... Depende se o indicador qual que foi, né? Pois é, mas o que que isso... Qual que é um outro indicador que isso que eu acabei de falar para vocês mostra? Para o próximo ano. Se vocês fossem programar do próximo ano para poder fazer essa mesma ação. Não entendi. O que que mostra? Eu não entendi a pergunta. O que... Pode falar, Claudete. Não, o que eu ia comentar em relação a esse sentido, eu fiz o meu plano lá, por exemplo, falando no número de operações, na ação tanto de fiscalização quanto de educação. Tá? Claro que eu vou botar uma quantidade X por mês lá, atingível, que seria possível fazer, mas acho que você está perguntando agora, tá, eu atingi 100% das metas, mas o que eu queria com isso? Eu queria reduzir o número de acidentes. Aí eu vou ter que olhar esse outro indicador para ver se reduziu o número de mortes, o número de acidentes com feridos ou com danos materiais, enfim, aquilo que eu entender que é necessário de fato, né? Eu Mas reduzir. um outro olhar para o próximo ano. Esse ano de 2023, eu tinha programado que eu ia distribuir 5.000 folders. Eu consegui distribuir isso até maio. Qual que é um outro olhar para eu me programar para o próximo ano? Você atingiu mais rápido, né? A Então, meta. talvez Você eu, pode, eu numa tinha... próxima, planejar um período mais curto, né? Você Ou, superou a. ou aumentar o meu número de folders, né? Porque eu programei para fazer 5.000. Eu tinha um número X de dinheiro, eu estimei isso e até sobrou dinheiro, mas eu estimei só 5.000. Então, para o próximo ano, ou eu aumento o número de folders, ou talvez, o que eu faço? Eu não distribuo os 1.000 em cada mês. Por exemplo, vamos supor que eu não tenho mais dinheiro, eu só tenho dinheiro mesmo para poder fazer os 5.000. Eu não distribuo eles 1.000 em cada mês, porque eu trabalhei no primeiro semestre até maio, no segundo semestre eu fiquei sem promoção da saúde. Então, as pessoas, promoção da saúde é você batendo na tecla o tempo inteiro, as pessoas esquecem, né? Então, eu preciso readequar essa distribuição para que eu pegue o ano inteiro, né? Então para eu não distribuir tudo só no primeiro semestre. Então, eu vou distribuir 2.500 no primeiro e 2.500 no segundo. Às vezes, 3.500 no primeiro, porque tem o maio amarelo, né? E os outros 1.500 eu distribuiria no segundo semestre para não deixar essa informação muito longe. Então, esse plano, as metas cumpridas, elas vão servir tanto para poder verificar essa questão que a Claudete falou, de redução do acidente, quanto para eu estimar para o próximo ano. Olha,
eu subestimei isso, ou eu superestimei isso, não dá, eu não tenho pernas para poder fazer isso tudo, né? Então, aí até a gente ir ajustando. Por isso que essas metas são importantes a gente acompanhar, tá? Ok? No caso, tipo, eu sou profissional de saúde, mas o exercício eu não considerei como se eu fosse. Eu fui fazendo até como se eu fosse de outra secretaria. Tudo bem? Tudo bem, sem problema. Na Tá, verdade, é só para vocês aprenderem a manusear a plataforma. Vocês vão tá. ver que quando vocês forem fazer o de vocês mesmo, vai ficar muito mais fácil do que fictício, tá? Aham, uhum. Bom, Obrigada. então hoje a gente vai fazer a nossa última atividade, que é a parte dos relatórios. Qual que é a atividade? É a última atividade aqui, ó. O que você vai fazer? O aluno deverá acessar o menu Relatórios, Relatórios Pare Sim, Relatórios Pare SH e Indicadores Finais. Nos indicadores finais, o aluno deverá preencher a população com valor de 150 mil e a frota de veículos 200 mil. No relatório geral, selecionar as bases de dados pares sim e pares SH. O aluno deverá fazer várias combinações entre as variáveis existentes a fim de analisar o perfil dos pares sim e SH. Após essas combinações, bem como a análise dos indicadores finais, o aluno deverá postar na plataforma Moodle um texto com análise do perfil dos pares sim e SH e indicadores finais. Então, esse daqui vocês vão fazer no Word e vocês vão postar aqui no Moodle, né? Vocês vão postar aqui no Moodle, né? Igual vocês postaram as primeiras atividades. Então, vamos lá, no site da plataforma. Vocês fizeram, por isso que tem que ter feito os outros, porque vocês têm que ter dado a pontuação, né? Ter fechado os pares, tudo direitinho. Quem fez para eu poder utilizar a cidade de vocês como exemplo? Eu fiz. Claudete, eu vou olhar qual que é a sua cidade, Claudete. Trindade. Ó, tá tendo festa de Trindade. Roberto Carlos estava aqui anteontem, domingo. Então, eu vou vir aqui, ó, no relatório, pare sim, ou no relatório geral, na verdade. Eu vou selecionar o ano de 2020, do quarto trimestre, que foi onde vocês colocaram. Aqui eu vou selecionar o estado e a cidade, mas vocês não precisam disso, porque vocês já aparece direto. E aí eu vou colocar, por exemplo, pare sim. E aí eu vou fazer várias variações. Então, por exemplo, gravidade por sexo. Então, para ver qual que é o sexo que tem mais gravidade, eu vou gerar. No caso aqui, eu tenho 6 masculino e 4 feminino. Então, foi mais, eu tiro o total, aqui ó, nesse gráfico aqui, é um gráfico dinâmico. Então, eu posso apagar e deixar só masculino, eu posso tirar o total, do jeito que vocês quiserem deixar ele. Então, aqui, ó, se eu visualizar nesse gráfico, eu vou ver que, no caso dos fatais, o masculino foi mais, né? Então, a porcentagem do masculino foi maior, né? Então, aqui a porcentagem, eu tenho aqui, ó, 60% do masculino e 40% do feminino, tá? Isso tudo eu consigo exportar ele para criar um relatório. Então, eu posso fazer um download da imagem, e eu já copio isso lá. Eu posso exportar meus dados para o Excel. Olha aqui, ó, tá vendo? O download do Excel. Ó, o download do Excel. E aqui o download da minha imagem. Para eu já copiar num relatório, copiar e colar. Então, eu vou fazer um Ctrl C aqui. Vou abrir um Word. E vou vir aqui e colar. E aí eu vou escrever, por exemplo, quanto a gravidade da lesão
observamos que o sexo masculino teve maior incidência, né? Teve maior incidência, com 60% dos casos. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer várias combinações. E é isso que vocês vão ter na mão de vocês para poder gerar os relatórios. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando só com 10 casos. Mas, por exemplo, eu quero saber qual que foi o meu principal fator de risco que vocês colocaram. Então, eu vou colocar a soma dos pesos dos fatores de risco por tipo de acidente, por exemplo. E aí eu vou gerar aqui, ó. Então, eu vou tirar o total. E aí, qual que foi o meu maior risco meu maior tipo de, meu maior fator de risco? No caso aqui foi velocidade. Todo mundo colocou mais foi velocidade? Sim, eu coloquei. Eu acredito que sim, porque eram os mesmos casos, né, que nós analisamos. Então, olha aqui, ó. Então, a velocidade foi o maior, né? Então, vamos ver qual que foi a conduta de risco. A frequência, na verdade, não é a soma. Gerar a frequência. A conduta de risco principal foi o condutor sem habilitação? Para a maioria de vocês? Não, aqui foi a frequência, né? Eu vou colocar a soma, tem que colocar a soma dos pesos. A soma dos pesos das condutas de risco. Foi condutor, no caso aqui foi condutor sem habilitação. Foi isso, Claudete? Eu acredito que não, porque o que eu lembro, acho que tinha 2 casos só que era sem habilitação. É porque aqui, ó, do total são só 6 casos. Então, aqui, o total são 6 casos. Colisão, teve um que foi distância mínima, o outro foi sem habilitação, o outro foi não deu a preferência, o outro foi local impróprio e o outro foi atropelamento. Não deu preferência para o pedestre. Então, é porque são muito poucos casos. Então, os outros foi só um caso e ele foram 2. Então, por isso que ele foi mais, entendeu? Entendi. Uhum. Quando você tem muitos casos, aí dá para ver melhor, né? Deixa eu ver aqui agora a soma dos pesos da proteção inadequada. O que foi? O que deu mais? Foi uso de capacete, né? Foi falta do uso de foi falta do capacete, não é isso? É. Tá. Então isso tudo vocês conseguem fazer. Agora, por exemplo, se eu colocar nos pares SH, a mesma coisa. Eu vou, por exemplo, a principal dia do acidente com a gravidade. Então, olha aqui, ó. Qual foi o principal dia do acidente? Quarta-feira. Aqui, ó. Quarta-feira foi o maior dia que teve mais casos fatais. E quarta-feira teve outros, ó, também. O quarta-feira foi o pior dia. Tanto foi o lesão não especificada, como sem lesão. Quarta-feira foi o pior dia. Mas foi os fatais, foi pior. Quarta-feira. Vamos ver o horário? A hora do acidente? Que foi pior? Olha aqui, a quarta-feira, mais ou menos, ó, de madrugada, ó. Tipo, antes de madrugada, né? 1 da manhã, alguma coisa assim, 2 da manhã. Esse horário, que foi as madrugadas. Vou colocar horário e horário, porque aí a gente vê direitinho. Olha aqui, ó, mais ou menos 1 hora, ó, tá vendo? 1 hora da manhã que foi. O maior. Sempre 1 hora da manhã.
Na quarta-feira, 1h da manhã, teve mais. Então, gente, isso que vocês vão fazer. Aí vocês vão pegar, fazer várias combinações e colocar, olha, para as fatais, o principal dia foi esse dia, o principal horário foi esse horário, o sexo. Vocês vão fazer várias combinações para poder verificar. Isso no relatório geral. E no relatório de indicadores finais, aqui, ó, a gente tem como... Aqui eu vou colocar a minha população. Aqui a gente sugere a população do IBGE, que ela já vai para lá, e aqui a gente sugere a frota de veículos. Por quê? Porque às vezes muda, né, de um ano para o outro, então a gente deixou para digitar. Lá a gente pediu para colocar 150 mil e aqui eu vou colocar 100 mil. E aí eu vou gerar essa coisa aqui para mim. Aqui eu tenho os óbitos até 30 dias, que é o que o PVT pega, mas eu tenho um total de óbitos por ATT. Ou seja, eu tenho o óbito até 30 dias, mas eu tenho acima de 30 dias, acima de 30 dias não, acima de acima de 30 dias, né, que foi por acidente de trânsito, mas que está acima de 30 dias. Ou, às vezes, não foi no perímetro urbano, que aí o PVT ele tira, né? Então, por isso que a gente tem os indicadores de óbito até 30 dias e o total de óbitos por ATT. Né? Aqui a gente tem dos residentes e não residentes. Né? Nesse caso aqui eu coloquei todos não residentes. Né? Então, pelo código do IBGE, por isso que vocês veem em código. Pelo código do IBGE, ele separa os residentes e não residentes, que isso é importante para vocês saberem. Né? Então, número de óbitos atribuídos ao fator álcool, número de óbitos atribuídos ao fator velocidade, que são os dois principais. Então, aqui vocês têm uns indicadores, gerais para vocês ir trabalhando nesses indicadores. Então, isso que eu quero que vocês façam. Então, a atividade dessa semana é vocês fazerem esses relatórios. Aqui nos relatórios também, que eu tenho relatório de vítima, relatório do quadro múltiplo, relatório do SIM, relatório do SH, são os bancos de dados que vocês colocaram aqui, só que eles trabalhados. Então, se, por exemplo, eu quiser pegar o relatório do SIM, aqui, de 2020, quarto trimestre, Goiás, Trindade, tá? Eu tenho que colocar ele todos aqui, para mostrar todos, e eu vou exportar ele para o Excel. Por que é importante isso, gente? Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma coluna que foi linkado ou não linkado, né? O que linkou? Ou seja, se foi linkado, é porque eu achei as pessoas tanto na lista de vítimas quanto no SIM. Concordam comigo? Concorda comigo? Sim. Por que é importante isso daqui? Para eu ver os restos. Para eu ver o que eu tenho no SIM de acidente de trânsito que eu não tenho na polícia, por exemplo, na lista de acidentes. Lá nos meus indicadores, ele já considera todos. Tanto os que foram linkados, quanto os que sobraram e eu tô com um acidente a plataforma ela já faz os indicadores de todos. Mas isso daqui é importante para vocês, para quê? Para vocês mandarem tanto para o pessoal do SIM quanto para o pessoal do acidente. Por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, todos com causa V. Causa V que é a minha causa de acidente, não é isso? Então, todos esses aqui, ó, são os que já tinham causa V. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, para filtrar, eu só vou ter os causa V, tá vendo? Deixa eu tirar essa linha daqui. Aqui, ó. Todos com causa V no CID, que é de V01 a V99, que é não especificado.
Todos esses aqui são um acidente de trânsito, concordam comigo? Tá. Só que, olha para vocês verem, se isso fosse o real. Se eu fizer uma... Deixa eu classificar aqui. E verificar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, todos esses aqui são como causa V. Esses aqui, ó, foram linkados. Ou seja, esses aqui eu encontrei tanto na polícia, nos registros da polícia, bombeiro, tal, quanto no SIM. Ok. Mas se isso daqui fosse real, olha para vocês verem. Se eu pegasse só o registro da polícia, do bombeiro, do não sei o quê, olha para vocês verem o tanto de gente que eu não achei na polícia, mas que eles morreram como causa básica do trânsito no SIM. Olha a contribuição que o SIM fez para a polícia. Ou seja, eu teria que passar todos esses casos aqui para a polícia para eles poderem ir verificar o boletim de ocorrência que não estão naqueles registros que eles mandaram para a gente, para eles investigarem. Porque se eles dessem uma entrevista, eles falariam que teve, por exemplo, só 5 casos fatais de acidente de trânsito, sendo que, na verdade, nós tivemos 26 casos fatais. Olha a diferença se isso fosse realidade. Então, esse é o resto que o SIM está contribuindo com o acidente de trânsito. Ao mesmo tempo, eu tenho vice-versa. Que, por exemplo, todo mundo que estava aqui, ó, aí eu vou olhar aqui, ó. Peraí, aí eu tenho que tirar outro relatório. Aí eu vou pegar o relatório do quadro múltiplo. Relatório do quadro múltiplo? Não, desculpa, relatório de vítimas, gente. Vou pegar o relatório de vítimas. O que significa esses relatórios de vítimas? São a lista de vítimas que eu coloquei, né? Eu vou mostrar todos aqui, porque senão eu só faço o Excel só da primeira página. Mas aqui não vai estar. Não é aqui. Peraí, deixa eu achar aqui qual relatório que é, gente. É o relatório do SIM? É o relatório do PAR, sim. Deixa eu ver se é isso aqui. Também. Olha o quadro múltiplo. Acho que ficou faltando alguma coisa aqui porque ele saiu sem relatório do SIM. Era para estar no relatório do SIM. Eu acho que é porque esse banco é muito pequeno. Mas o que eu... porque o banco é muito pequeno, não teve nenhum caso, por isso que não está aqui. O que eu queria mostrar para vocês? Por exemplo, se tivesse aqui, ó,
Por exemplo, se tivesse aqui, deixa eu pegar, eram os relatórios de vítimas mesmo, mas como esse banco é pequeno, não vai aparecer por isso. Porque é aqui mesmo. Ah, tá certo. Meio de transporte, economia, município. Vítima, vítima, ponto, condutor, atos de nascimento, gravidade, é porque esse aqui não vai ter. Não vai ter jeito de mostrar para vocês. Era, por exemplo, assim, como se tivesse assim, por exemplo, ele tá como fatal no banco de vítimas, mas ele não foi encontrado no SIM. É porque é mais difícil isso, né? Essa subnotificação do SIM é mais difícil. Mas às vezes eu acho um fatal e ele não está no SIM. Então essa é a contribuição que a lista de acidente ela dá pro SIM. Só que como nesse caso aqui não apareceu nenhum caso, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é exatamente o contrário. Ele está como fatal, tipo assim, às vezes foi no fatal local, e aí não tinha documento, não tinha nada. Aí ele até tá no SIM, mas como indigente. Aí a gente não consegue cruzar os dois. Aí às vezes a gente tem que verificar, olha, mas está na mesma data, foi no mesmo local. Aí eu tenho que investigar para ver se é uma subnotificação do SIM mesmo, ou se é porque está como indigente, eu não consegui localizar ele no SIM, no cruzamento. Não tinha dados para poder fazer o cruzamento. Então, por isso que é tão importante, porque o SIM, ele tem muito mais registro de acidente de trânsito do que o próprio o policial, os meios de transporte, as secretarias de mobilidade, a secretaria, as polícias. Por quê? Porque muita gente, às vezes, não espera, por exemplo, o bombeiro, não espera o SAMU, já pega a pessoa e de carro mesmo já leva para o hospital. E lá no hospital a pessoa vai a óbito. Então, não teve nenhum registro daquela ocorrência. Então, às vezes, por exemplo, é numa periferia, tá demorando o SAMU chegar, tá demorando coisa, a pessoa pega e leva direto para o hospital. Né? Então, às vezes, isso acontece muito. Né? Eu não sei como que isso acontece aí, por exemplo, em São Paulo, em outras cidades, mas, por exemplo, aqui em Goiânia acontece muito isso, do familiar ou de alguém conhecido socorrer, ou às vezes a própria pessoa que atropelou pega e leva. Eu não sei como é que acontece isso aí no município de vocês. Acontece muito isso aí? Comum nas cidades do interior aqui do Amazonas. Principalmente no Amazonas, né, Welton? Que a dificuldade de transporte, às vezes, é mais difícil, né? Aqui as pessoas não têm costume de esperar sequer. Aqui não é SAMU, aqui no caso, na minha cidade, Coari. No caso, é só essa, entendeu? Então a gente não tem costume de aguardar, até porque também as viaturas são poucas. E acaba como Então. ser uma cidade. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Aí, como a cidade é pequena, as pessoas costumam já transportar nas próprias motos. Como é muita moto aqui, as pessoas se acidentam, a vítima vai na moto, vai em algum carro que está passando, já levam. E acabam não esperando os primeiros socorros. Tanto é que eu tive a necessidade de fazer palestra da importância dos primeiros socorros, porque estava demais já, as pessoas não aguardam. Aí acaba que a gente acaba perdendo essas notificações, o contato com as vítimas, de saber se as vítimas, o que aconteceu, onde ocorreu, porque as pessoas não aguardam. Pois é.
Então, na hora que você fizer esse linkage, se a pessoa foi a óbito ou se ela foi ferida grave, se ela internou, você vai conseguir verificar essas pessoas. Porque às vezes a pessoa não tem a notificação do acidente, mas eu tenho a entrada do registro ou no SH ou no SIM. Isso acontece E, muito, isso acontece muito. Aqui em Goiânia acontece tem muito. outra questão. Como aqui não tem UTI, acaba que quando as pessoas estão feridas graves, elas acabam sendo transferidas para Manaus. Aí eu não sei como se funciona assim também em outras cidades, que alguém que está aqui, que a gente acaba que meio que perdendo o contato com essa vítima, o andamento depois que ela é transferida. A gente só vem saber depois que já aparece no sistema já, né? Aham. Que a pessoa ficou morta, a gente tem que atualizar. Mas Só que tem uma demora. se você pegar o SIM estadual, aí você consegue saber, né? Sim, eu posso pegar, só que às vezes até demora, porque o SIM aqui que eu tenho, não é eu que tenho acesso, a pessoa que tem acesso aqui, né, do município, aí quando a gente entra em contato, a gente tem até essa demora de atualizarem que a pessoa faleceu, no caso. Aí quando Entendi. aparece, eu tenho que retornar e fazer a atualização, né? Uhum. Bom, pessoal, então a atividade é essa. Vocês vão brincar um pouquinho, verificar qual a possibilidade dos relatórios que a plataforma vai dar para vocês, que isso é uma coisa que vai facilitar para vocês no dia a dia, né? Então eu jogo lá, faço um cruzamento e pronto, já sai um gráfico, já tem um gráfico para poder mexer no Excel. Então aí já fica mais tranquilo. Alguma dúvida? Algum questionamento? Por enquanto, tranquilo. Se surgir, eu peço socorro. Então tá bom. Beleza, gente. Então tá bom. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, tá bom? E ó, só reforçando, semana que vem é importante a participação da maioria de vocês, tá bom? Se organizem para vocês participarem semana que vem, tá? É na terça-feira, no mesmo horário. Isso, no mesmo horário, tá bom? Perfeito. Ok? Tá bem. Então tá bom, pessoal. Tchau, um abraço. Tchau. Até semana que Tchau, um vem. abraço. Até Tchau. terça. Até. Tchau.